Refrigeração ou máquina de lavar? Qual a melhor área de atuação para um técnico, para uma assistência técnica? É disso que nós vamos falar, certo? Você talvez esteja indeciso em qual área você vai atuar. Ou talvez você seja um técnico de refrigeração que está pensando em mexer com máquinas de lavar. Ou vice-versa, um técnico de máquinas de lavar roupa que está querendo também agregar refrigeração. Hoje, nosso assunto é esse. Bom, eu sou Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de máquina de lavar e de refrigeração aqui do portal e vamos falar sobre assistência técnica. Bom, antes da gente começar, deixa eu contar brevemente, resumidamente, como eu entrei nessa área de assistência técnica. Meados da década de 90, eu tinha um técnico que mexia na minha máquina de lavar roupa. Um dia minha máquina quebrou uma correia e fomos atrás do técnico para que ele viesse arrumar, trocar a tal da correia. O técnico estava doente, não podia nos atender imediatamente, então resolvi eu mesmo trocar a correia da máquina. Certo? Aquelas máquinas Brastemp antiga, convencional, dava muito trabalho para trocar a correia, certo? No fim das contas eu consegui, não sei, não me pergunte como eu consegui, não foi fácil, certo? E eu comentei com alguém lá no serviço onde eu trabalhava, numa metalúrgica aqui de São Paulo, um colega, comentei com ele que foi bem difícil fazer o serviço e que eu gostaria, né, se desse, aprender. Comentei com ele isso, que seria legal se eu soubesse fazer isso. Acho que daria para ganhar dinheiro, certo? Porque não era fácil. E aí, poucos dias depois, esse mesmo colega me chama, ele vê um anúncio no jornal de um curso de máquina de lavar, certo? Aí, conversei com ele, aí resolvemos os dois fazer o curso. Só que era um curso, era um combo, né? Além da máquina de lavar, tinha também refrigeração. Então, a princípio, o que eu queria era mexer com a máquina de lavar. Mas como tinha o combo, acabei fazendo o curso de refrigeração também, certo? E aí, comecei a trabalhar com isso como bico e, de fato, eu foquei primeiro em conceito de máquina de lavar. E aí eu descobri uma coisa, que um curso era complementar ao outro. E é disso que a gente vai falar agora. Bem, vamos falar então qual deles é mais vantajoso, qual área é mais vantajosa, tá? Máquina de lavar ou refrigeração. Bom, então vou entender o seguinte, a primeira parte então vai ser para aqueles que ainda não mexem nem com refrigeração, nem com máquina de lavar. Então, e aí? Qual delas é mais vantajosa? Então vou falar dos prós e contras, né? Na realidade não vai ter contra, vai ter assim, uma área vai levar vantagem sobre a outra. Por exemplo, lucratividade, grana, certo? Refrigeração dá mais dinheiro, né? Os serviços de refrigeração você pode cobrar mais caro do que máquina de lavar. Em geral, os serviços da área de refrigeração acabam sendo mais caros. Tá certo? Por exemplo, um dos serviços mais caros que você tem em máquina de lavar é a troca do mecanismo. Hoje, uma troca de mecanismo original está ali por volta entre 600 e 750 reais, mais ou menos, depende muito do modelo, depende muito da marca, tá certo? Não foge muito disso. Já em refrigeração, tem serviço, por exemplo, uma troca de compressor pode estar aí na casa entre R$ 1.300 e R$ 1.500, certo? Então, refrigeração costuma dar mais lucro, certo? Agora também há de se pensar que o serviço em máquina de lavar, na maioria das vezes, são serviços mais simples e mais rápidos de serem executados, certo? Agora, outro ponto que pega é a questão, e nisso máquina de lavar leva vantagem sobre refrigeração, é o custo das ferramentas, certo? Um técnico de máquina de lavar gasta muito menos
do que um técnico de refrigeração em ferramentas. E aí, quando eu falo de ferramentas, eu não estou falando de Phillips, chave de fenda, alicate. Não. Esse tipo de ferramenta, todos os técnicos vão ter que ter. Ferramentas comuns, né, são mais ou menos que as mesmas que se usa. Estou falando de ferramentas especiais e exclusivas. Sim, para lidar tanto com máquina de lavar quanto com refrigeração, você vai precisar de algumas ferramentas exclusivas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Na área da refrigeração, você vai precisar, por exemplo, de sacadores, sacador de mecanismo, sacadores de rolamento, por exemplo. Na área da refrigeração, ferramentas exclusivas, por exemplo, bomba de vácuo, maçarico, manômetro. Nas duas você vai precisar de multímetro, tá certo? Então, com certeza, em refrigeração, o investimento é maior em ferramentas, certo? Então, quando eu comecei, lembra que eu contei para vocês que eu fiz os 2 cursos? Eu comprei um combo e fiz os 2 cursos. Eu comecei com máquina de lavar. Eu dei uma ênfase maior na máquina de lavar, divulguei. Por quê? Por ser mais simples, pelos motivos que eu falei para você, ferramentas mais baratas, certo? Então, na época, era o que eu conseguia comprar, mas eu comecei, então, com máquinas de lavar, e aí, com o dinheiro que entrava, lembra que eu falei para vocês que eu trabalhava numa metalúrgica? Então, eu não fui largando o meu serviço na metalúrgica logo de cara, não. Eu ainda passei alguns anos trabalhando como metalúrgico, né? Eu era encarregado de uma seção na metalúrgica. Então, passei alguns anos ainda trabalhando e fazendo esses serviços nos horários de folga, que já não eram muito. Muitas vezes, eu chegava em casa correndo, nem entrava dentro de casa, minha esposa já estava lá com um lanche embrulhado para mim e comendo enquanto eu já me dirigia para a casa do cliente. Ninguém disse que seria fácil, tá bom? Se alguém te disse que seria fácil, te enganou direitinho. Então foi assim, com luta. Então eu comecei a fazer uma renda extra, né, como um bico na área de refrigeração e máquinas de lavar, principalmente máquinas de lavar, pelo motivo que eu falei, as ferramentas de refrigeração eu ainda não as tinha, certo? Mas comecei a gerar um dinheiro e aí pouco a pouco fui comprando também as ferramentas de refrigeração, certo? Bom, então a gente viu, máquina de lavar é mais simples, sai mais barato, porém refrigeração é mais lucrativo. Outra coisa que acontece muito é, por exemplo, máquina de lavar, com tantos tutoriais também que o pessoal vê na internet, muita gente se aventura a consertar uma máquina de lavar sem ter o conhecimento. Em alguns casos, consegue alguma coisa, certo? Na maioria das vezes, mais estraga do que arruma, certo? Mas por ser uma área em que as ferramentas são mais acessíveis, às vezes o consumidor final, ele mesmo se aventura a arrumar, certo? Então, já na refrigeração, o limitador é o poder adquirir as ferramentas, certo? Então, isso daí limita a ação de quem é fução, sabe? Dessa galera que não sabe, que não é do ramo e se aventura. Então, na área de refrigeração tem muito disso, é um serviço bem exclusivo, certo? Outro ponto também que é legal a gente colocar é que máquina de lavar não é todo lugar que tem máquina de lavar. Existem cidades, localidades mais afastadas em que a cultura de se ter uma máquina de lavar ainda não alcançou o potencial máximo, certo? Mas nas capitais, cidades maiores, as donas de casa, elas não abrem mão da máquina de lavar. Outra coisa, quem já teve uma máquina de lavar não fica sem, certo? Quer ver uma dona de casa desesperada? É quando a máquina de lavar estraga. Eu sei porque de vez em quando eu atendo aqui o telefone na minha assistência e quando a dona de casa liga para dizer que a máquina dela está estragada, é para ontem. Ela quer imediatamente a solução para o problema dela, certo?
mas não é toda a cidade, não é toda a localidade. Inclusive, deixa aí nos seus comentários, nossos comentários, deixa aqui embaixo. Na sua cidade tem muita máquina de lavar? A cultura da sua cidade é de máquina de lavar? Certo? Aqui em São Paulo, toda casa tem máquina de lavar. Por mais simples que a casa seja, tem máquina de lavar roupa, certo? Agora, a refrigeração já é diferente. Refrigeração, todo lugar tem refrigeração, certo? Refrigeração no interior, na capital, no litoral, nos locais mais isolados, todo lugar tem refrigeração. Então, o técnico de refrigeração, ele tem uma demanda muito grande mesmo, certo? Então, o técnico de refrigeração sempre vai ter demanda, certo? Máquina de lavar também, mas é o que eu falei para vocês. Em determinados lugares, mais do que em outros. Refrigeração é em todo lugar, inclusive outros lugares do mundo. Inclusive, nós temos alunos aqui no nosso curso, muitos lugares diferentes, certo? Tem alunos em Portugal, tem alunos no Uruguai, tem alunos no Paraguai, certo? Porque refrigeração, de fato, é universal. Bem, dito isso, então, você tem que ter em mente o seguinte: o principal para você agora é ganhar mais ou um investimento menor. Aí depende da realidade onde que você está vivendo hoje, certo? Se for ganhar mais, refrigeração. Se for um investimento menor, você não tem condições de investir agora em ferramentas, máquina de lavar roupa, certo? E aí vai depender também da sua localização, se tem demanda, no caso. Refrigeração, com certeza, tem demanda em todo lugar. Máquina de lavar depende do lugar. Tem alguns lugares que tem mais demanda que outra, certo? Agora, o que eu quero falar é o seguinte: lembra que eu disse para vocês que eu, quando fui comprar, o meu foco era máquina de lavar. Só que não tinha essa opção. Eu tive que comprar os 2 cursos, certo? Na época era um curso presencial, nem internet tinha naqueles dias, certo? Então eu fiz os 2 cursos e acabei aprendendo os 2, mesmo que meu interesse na época fosse só máquina de lavar, certo? Mas eu sou muito grato por isso. Por quê? Porque isso agregou valor à minha vida profissional, à minha experiência de assistência técnica. Por quê? Pensa bem, qual é uma das maiores dificuldades que a gente tem, principalmente quem está começando? Eu vou te dizer, a maior dificuldade de quem está começando, depois, é lógico, de adquirir o conhecimento e tudo mais. Então, digamos, você já sabe, você já tem o conhecimento, você já tem as ferramentas, está tudo pronto. Qual é a dificuldade seguinte? Conseguir clientes, correto? Então, quando o técnico de assistência técnica, ele é versátil, ele trabalha nas 2 áreas, máquina de lavar e refrigeração, ele está agregando valor, porque normalmente toda cliente de máquina de lavar, ela tem uma geladeira também. E uma das coisas mais comuns que acontece, quem faz as 2 coisas, por favor, deixa aí no comentário se acontece com você. Quantas vezes aconteceu comigo? Estava lá mexendo na máquina de lavar e a cliente pergunta: seu Ricardo, o senhor por acaso mexe também com geladeira? Minha geladeira não está legal, está meio esquisita. E aí eu respondo: sim, eu mexo. Deixa eu só acabar aqui o que eu estou fazendo com a máquina de lavar, né? O reparo na máquina, que eu vou dar uma olhada na sua geladeira. Aí chegava lá, era uma borracha que você tinha que trocar, era alguma coisa que estava errado. E o que acontecia? Você agregava valor. Então você estava lá por causa da máquina, quem sabe para trocar uma válvula, para trocar uma correia, e acabava trocando também a gacheta da porta, acabava também ajustando alguma coisa na geladeira e agregava valor, certo? Quais são as vantagens disso? Primeiro, a grana, certo? Você vai ganhar mais quando você agrega valor. Segundo lugar, é o fato de você fidelizar o cliente. Pensa bem,
se fosse o contrário, se eu mexesse só com máquina e não mexesse com geladeira. Então, a mesma pergunta, a cliente vem e pergunta, você mexe com geladeira? Você fala, não, só mexo com máquina. Legal. Aí ela vai procurar um técnico de geladeira. Esse técnico de geladeira, ele, ao contrário desse personagem que eu estou dizendo que só mexe com máquina, ele mexe tanto com geladeira quanto com máquina. E se ele prestar um bom serviço para a cliente, talvez corre o risco de você perder aquela cliente quando ela precisar de um conserto para a máquina. Porque, ao contrário de você, aquele outro que ela chamou, além da geladeira, ele mexe com máquina também. Entendeu? Então você agrega valor, fideliza o cliente. Certo? Então o ideal mesmo, então a proposta desse vídeo é dizer qual das duas áreas é a mais vantajosa, certo? E eu acho que sobre isso a gente já colocou bastante argumentos na mesa. Agora, vantajoso mesmo não é escolher entre máquina de lavar e refrigeração. Vantajoso mesmo é você agregar essas duas áreas, certo? Porque são áreas imprescindíveis, certo? A dona de casa não fica sem a máquina e ninguém fica sem refrigeração, tá bom? Então, quando você se capacita, quando você é treinado, quando você estuda nas duas áreas, você acaba acumulando esse conhecimento, e esse conhecimento reverte em crescimento profissional para você e para a sua assistência. Aí, nesse caso, você pode realmente chamar, né, o seu trabalho, o seu serviço de assistência técnica, porque não se limita só à refrigeração, não se limita só à máquina de lavar. E outra coisa, você pode agregar mais coisas também. Eu falo dessas duas, por quê? Porque a gente tem esses cursos aqui no nosso canal, tá bom? Portal Refrigeração mantém esses dois cursos. Refrigeração, deixa eu até colocar o banner aqui pra gente. Cadê? Aqui, pronto. A gente tem esses dois cursos aqui embaixo, tá? Na descrição. Máquina de lavar e refrigeração. E tem também o combo com os dois cursos, que acaba saindo mais barato do que se você adquirisse separadamente. Tá bom? Dá uma olhada, tá bom? Mas, aqui na nossa assistência, a gente também micro-ondas, fogão. O importante é você agregar, o importante é você entregar para o seu cliente, certo? Essa comodidade de em um lugar só, com uma pessoa só, ele conseguir resolver boa parte dos problemas que ele tem na casa dele. Valeu? Bom, estou deixando então aqui, conheça os nossos cursos, vem estudar comigo, vale muito a pena. O valor é muito, muito acessível. Dá uma olhada. Tem o link de refrigeração, tem o link de máquina de lavar, tem o combo com os dois cursos, tem um outro, esse é para quem já é técnico de refrigeração, que é o curso de controladores digitais. Dá uma olhada, vem estudar comigo, vale bastante a pena. Tá legal? Bom, por hoje é só. Não esquece, aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.